Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vou discutir aqui hoje um tema interessante dentro dessa parte de resolver equações diferenciais estocásticas. E a gente vai resolver uma equação que ela tem como resultado, a dinâmica dela, o chamado movimento browniano, né? Também chamado de Runge-Walker. Bom, então é a equação de Langevin, beleza? Então a equação de Langevin basicamente é essa daqui. Então, esse tipo, vamos dizer assim, grosso modo, é como se fosse uma lei de Newton, tá? Segunda lei de Newton. Esse aqui é massa vezes aceleração, tá vendo? Lado esquerdo, basicamente, você tem massa vezes aceleração. Aí aqui você tem um termo de fricção, né? Um termo de atrito com fluido. E aqui você tem a parte estocástica, certo? Isso daqui, ele representa forças aleatórias. Você tem um conjunto de forças aleatórias lá, onde você, né, essas forças aleatórias você pode representar por um ruído estocástico, certo? Então, em cada instante você tem um número aleatório, uma força aleatória. Basicamente é isso. Então você tem lado esquerdo, massa vezes aceleração, lado direito, um termo de atrito com fluido, adicionado com um termo de ruído estocástico. Esse ruído, obviamente, ele é não correlacionado, né? Então, gente, é isso. Então, como resolver essa equação e como a gente mostrar que essa equação ela dá como resultado um movimento aleatório cujo o desvio médio quadrático cresce com o tempo, que é a característica principal do movimento browniano, né? Beleza? Então vamos lá. Então a gente precisa resolver essa equação. Essa equação a gente tem uma outra acoplada a ela que é a equação da posição, né? Então se essa é a equação para velocidade e essa é a equação da posição. Então a gente tem que resolver esse conjunto de equações aqui acoplados, né? Considerando o termo de ruído estocástico para mostrar isso aqui. Basicamente é isso. Entendeu? Basicamente essa é a nossa tarefa, né? Vamos dizer assim, beleza? Pronto, então vamos fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar aqui um método. A gente já resolveu equações estocásticas, né? Sendo que a gente usou um método de Ito, né? Que é um método bem interessante, sendo que é um método de baixa ordem. A gente vai usar um método um pouquinho melhor do que o de Ito, certo? Um pouquinho melhor, que é esse método onde você tem assim, é como se fosse um método de Euler de segunda ordem, né? O pessoal chama método de M, né? Então, qual é a ideia? Bem, o termo de ruído na equação, que é esse termo somando aqui, você vai construir ele assim, ó, certo? Você vai construir o termo de ruído dessa forma aqui, um termo estocástico aqui. Esse termo estocástico é um termo com média zero e variância um, é um termo gaussiano. Aí aqui tem uma constante. Essa constante tem a ver com o movimento browniano, tá bom? Tem uma constante de difusão, né? Beleza? Pode dar um aí, tá? E tem aqui o termo de Ito, a primeira correção de Ito, beleza? Então, o seu ruído estocástico já vai entrar com uma correção de raiz de T. Aí você vai fazer uma primeira estimativa usando um método de Euler. Ó, que é um método de Euler. Velocidade no futuro é igual a velocidade no presente mais o incremento temporal. E aqui você tem esse termo aqui, que é basicamente esse lado direito aqui. Ó. Esse lado direito aqui, você passando a massa para cá. Você passa a massa para cá, você vai ter constante gama, V sobre M, ruído sobre M. O lado direito aqui, que está no parênteses aqui, é basicamente o lado direito da equação do Langevin, tá bom? Lembrando que a gente já construiu o ruído, aqui, esse ruído aqui, com a correção de raiz de t, beleza? Aí fiz uma previsão para velocidade. Agora faça a previsão para x usando um método de Euler, beleza? Pronto, o que é que você faz agora? Essa previsão que você acabou de fazer, ela não é a sua previsão final. Ela é só uma primeira previsão que você vai fazer o quê? Você vai recalcular a aceleração e vai recalcular a velocidade, né? Já calculou, para você fazer o quê? Para você fazer uma nova estimativa para a velocidade e para a posição. Então, esse é um método, como se fosse um método de Euler com a correção, beleza? Então, esse cara que você colocou aqui, você fez essa primeira previsão, você recoloca aqui dentro para fazer uma nova previsão disso. Então é isso que eu vou fazer aqui.
Entendeu? Então eu pego, veja bem, eu pego essa velocidade que eu acabei de medir, eu acabei de fazer uma previsão dela, boto nessa equação aqui, que é o lado direito da equação do Langevin. Aí acho um novo termo de aceleração, certo? E aí você faz a média da aceleração que você já tinha, que era essa daqui, adicionado com a nova aceleração. Essa nova aceleração, você faz a média delas, né? E faz uma estimativa para a velocidade. Então você corrige essa estimativa aqui com as duas acelerações, a aceleração do presente e a nova aceleraçãozinha do futuro, que é esse V estrela aqui, V asterisco que você calculou. Beleza? Então é isso. Então você calcula aqui uma previsão para a velocidade, faz uma nova estimativa para a aceleração e usa essas duas acelerações para fazer uma média aritmética e fazer mais uma correção na velocidade. Beleza? Mesma coisa para a posição, mesma coisa. Você pega a velocidade que você já tinha, mais a nova velocidade e usa isso como uma correção para a posição. Entendeu? Então, esse método de Euler, com correção, também chamado método de N, ele funciona para a equação estocástica se você, no ruído, você fizer essa correção aqui. Essa correção com a correção de Ito, beleza? Aí lembrando, viu, gente, quando eu vou fazer o cálculo da aceleração aqui, que é a aceleração estrela, eu tenho que recalcular o ruído também, certo? Eu já recalculei a velocidade aqui, mas eu preciso recalcular o ruído. Então isso aqui, esse eta estrela é diferente desse eta n aqui, que a gente tinha usado prioritariamente aqui, tá certo? Ele é uma nova correção desse aqui, ou seja, você vai gerar um novo termo desse aqui, tá bom? Então é isso. É um método como se fosse de segunda ordem para a posição e de uma ordem 1.5 para a velocidade. Beleza? Tranquilo, gente? Agora vamos dar uma olhadinha no programa. O programa feito em C, tá bom? Veja, só um detalhezinho aqui, né? Quando eu resolvo essa equação diferencial, eu estou resolvendo ela para uma amostra, né? Como se fosse para uma partícula, tá? Então eu escolho esse número aqui, né? Essa série temporal, e resolvo. Mas é importante fazer médias, ou seja, é importante você repetir essa solução desse problema várias vezes, para poder você pegar as diversas soluções, as diversas amostras e fazer a média. É como se eu estivesse, por exemplo, vendo várias partículas no movimento browniano, entendeu? O comportamento médio dessas várias partículas vai ser esse valor, esse cara aqui. Então, se você fizer um cálculo só, não fica uma estatística muito boa. Então você tem que repetir a solução dessa equação para uma porrada de amostras ou de partículas, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer no programa aqui. A gente tem eu estou botando aqui 100 amostras, certo? Como se fossem 100 partículas diferentes. E todas estão no movimento browniano e não estão interagindo entre si. São 100 partículas descorrelacionadas. Aí você vai pegar essas 100 partículas descorrelacionadas, calcular a equação do Langevin para todas e fazer a média da solução. Para calcular o spread, né, que é o mean squared displacement, o desvio médio, né? Tá bom? Então eu tenho aqui um ΔT, você escolhe um ΔT pequenininho, né? O gama, o D, a massa, tem umas constantes aqui. Vou fazer 1 milhão de passos na minha integração, tá bom? Então esses são os parâmetros básicos, né? Aqui tem uma funçãozinha que a gente já estudou, que é a função para gerar números gaussianos, né? A gente já estudou ela. E aqui começa o programa, né? Aí eu defino aqui umas matrizinhas aqui, eu defino esse cara, que é o X, defino a velocidade, nem precisa desse mais, que eu mudei o programa, fiz umas alterações no programa, não precisa mais, só precisa de X e V, só precisa disso, beleza? Aí o mean square displacement eu vou guardar nesse vetor aqui, ó, tá bom? Beleza? Então vamos lá, eu zero as variáveis aqui, né? Todo mundo começa zero, certo? Todas as variáveis começam zero, né? Ok? E aí vamos lá. Aí eu faço um loop. Observe, esse loop aqui eu estou fazendo desse n-step. Quem é esse n-step aqui? Vamos olhar lá para cima quem é, né? Esse n-step é o número de passos. É quantas integrações você vai fazer no tempo para cada equação. Então isso aqui é como se fosse o tempo,
tá, gente? É porque eu tô trocando o loop, eu já falei isso no outro vídeo, eu não tô usando o loop real, eu tô usando o loop inteiro, tá bom? Eu já falei, já discuti isso, a diferença entre loop inteiro e loop real, né? Então é isso que eu tô fazendo. Então esse loop aqui nada mais é do que um loop de tempo. Equivalente, né? Equivalente ao loop temporal, tá? É tanto que logo em seguida eu coloco aqui, ó, o tempo real, ele é esse n vezes dt, entendeu? Relação entre, deixa eu botar um comentário aqui para ficar mais claro para vocês, relação entre o tempo e o n-step, né? E o passo, né? Passo de integração. Beleza? Pronto, então aqui eu estou fazendo loop temporal. Em cada passo, eu vou resolver a equação para um monte de partícula, um monte de amostras, que é o que eu falei. Então, em cada passo no tempo, eu vou resolver a equação para várias amostras. Então, aqui eu faço um loop em amostra. Então, esse aqui é um loop em amostra. Certo? Tá bom, gente? Aí eu chamo aqui um ruído gaussiano e preencho aquele primeiro eta n, que é esse cara aqui. Ó. Cadê? Eta n é esse cara aqui. Ó. Tá bom? Aí okay, raiz quadrada de 2D vezes o gaussiano dividido por raiz de t. Tá? Então esse aqui é, né? Esse aqui é o primeiro, né? É o ruído, certo? É o ruído gaussiano no passo n. Tá bom, gente? Beleza? Aí agora eu faço o quê? Eu faço a primeira previsão, que é a previsão de Euler. Então volta para as equações. É essa coisa aqui, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Esse V com a estrelazinha, que é esse cara aqui, recebe o V no atual estágio, que é o Vn, mais dt, aí vem a parênteses, menos gama sobre m vezes velocidade. Ó, tá aqui. Né? Menos gama sobre m vezes velocidade. Né? Se ficou desorganizado aqui para você, você pode fazer assim. Se ficou meio bagunçado, da forma que eu escrevi, você pode botar outro parênteses aqui para ficar mais claro e botar o m aqui, tá? Ok? Tá bom? Então, agora ficou mais claro, né? Aí mais eta n sobre m, que é essa parte aqui. Eta n sobre m. Onde eta n eu acabei de calcular. E depois faz uma previsão, olha direto para a posição, que é o quê? Vai ter um x estrela, recebe o x atual mais dt vezes v. Então, esse passo aqui, tá aqui, é esse passozinho aqui. Tá bom? Aí, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso estimar uma nova aceleração com base nessa velocidade. Eu venho aqui, uma nova aceleração. Ó. É o eta star. Preciso, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Observe, para estimar essa nova aceleração aqui, esse f estrela, eu preciso da velocidade que eu acabei de calcular, que é essa daqui, e preciso de um novo ruído, que é o ruído estrela. Aí tá aqui, ó, eta star, que é o n estrela, tá bom? É igual a raiz de 2D, gaussiano de novo, dividido por raiz de t. Então isso daqui é o ruído gaussiano no passo estrela. Tá certo? Aí agora eu faço o quê? Faço o termo de cálculo das acelerações. O Fn tá aqui, ó. Ficou bagunçado aqui. Deixa eu organizar de novo aqui para vocês ficar mais claro, viu? Deixa eu organizar aqui. Tá? O Fn é igual a menos gama vezes V sobre M. Fn menos gama vezes V sobre M. Mais o eta n, que já foi calculado, tá aqui, dividido por M. Tá bom? Então isso daqui é Fn. Tá legal? E aqui é o F estrela. E aqui é o F estrela, que vai ser o quê? Menos gama, que multiplica o quê? Que multiplica a nova velocidade. Multiplica a nova velocidade, o V estrela. Tá bom? Ó, menos gama que multiplica V estrela sobre M. Mais o novo ruído, que é o eta estrela sobre M. Então, isso daqui, respectivamente, são essas equações aqui. Ó. Agora é só pegar aqui e colocar aqui, ó, nessa outra equação aqui, 7 e 8. Então, agora é só pegar, deixa eu separar aqui, viu?
Então, essas equações aqui são 9 e 10, né? Cadê? Equação 9. E essa daqui é a equação 10. Tá bom? Aí aqui é a equação 7 e 8, né? Equação 7 e aqui é a equação 8. Basicamente que é a correção da velocidade e a correção da posição. Fechou o loop das partículas, ou seja, você vai resolver isso aqui para cada partícula. Entendeu? E agora vamos calcular o desvio médio quadrático. Aí, em cada passo de integração, o desvio médio quadrado é dado por basicamente, como a média é zero, né? Eu estou partindo do ponto zero, certo? Eu preciso calcular só o segundo momento. O segundo momento é o quê? X ao quadrado. Somo x ao quadrado e divido pelo número de partículas, porque é como se fosse o número de amostras, tá bom? Pronto. E depois, aqui fecha o loop do tempo do passo de integração e depois é só escrever. Abre um arquivo que eu chamei de MSD e aí é só escrever aqui. Ó. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá bom? Então vamos rodar para ver se funciona. Compilar aqui. Demora um pouquinho isso porque tem muito passo, né? Lembrando, esse desvio médio quadrático tem que dar isso daqui, ó. Tem que dar proporcional a t, certo? Proporcional a t. Então esse segundo momento, que é o que eu calculei aqui, tem que dar proporcional a t, certo? Então esse tem que dar. Então vamos terminar aí para a gente dar uma olhadinha, né? Para ver se ele dá proporcional a t. Pronto, terminou. XM Grace. Então, meio ruidosozinho, o cara bota no log, aí bota o eixo Y no log, o eixo X no log, aí dá um outscale, aí ó, agora fica bem claro aí, tá vendo? Então, tempo curto, ele não vê muitas pancadas, as pancadas, muitas pancadas ali, aquelas forças aleatórias, aí ele vai se movendo como? Só vendo meio que livre, deixa eu mostrar para vocês aqui. Poxa, escrevi o que errado, Jesus, aqui. Ah, perdão, escrevi T, desculpa. Ó, para tempo curto, que é essa região aqui, o caminhante não sente muitas pancadas no tempo curto. Então ele funciona de uma forma, ele se movimenta de uma forma que o x2 seja proporcional a t ao quadrado. Foi o que eu coloquei aqui. O que é x2 proporcional a t ao quadrado? Se você tirar a raiz, você vai ter x proporcional a t. O que é x proporcional a t? X proporcional a t é o MRU. Então, para tempo curto, o caminhante não sente tanto essas pancadas aleatórias. Aí, com o passar do tempo, ele começa a sentir as pancadas, aí ele vai diminuindo a sua dinâmica. Vai ficando uma dinâmica chamada difusiva, que é o famoso x proporcional a t. Observe o que eu fiz aqui. Ó. Eu marquei aqui os dados, aí botei aqui a fórmula, que vocês estão vendo aqui. Ó. Y igual a x. Ou seja, y, que é desvio médio quadrático, que é desvio médio quadrático, certo? Beleza? Ele é proporcional a t, né? Que é essa curva verde aqui, tá vendo? Aqui é t. Deixa eu reduzir aqui o quadro para vocês verem a tela toda. Reduzir aqui um pouquinho o quadro para poder ficar dentro da tela, ficou mais claro. Pronto, agora vai. Ó, então só lembrando, aqui no eixo y é o desvio médio quadrático, é o MSD. No eixo x é o tempo, tá bom? Beleza? Tá lembrado? Ó, só olhando aqui, ó. Tempo é o inteiro multiplicado pelo ΔT. Certo? Só lembrando, né? T é igual a N delta T. Tá certo? Beleza? Só lembrando aí para você não se atrapalhar. Né? Ok? Né? Onde N é o inteiro, né? Lembrando que eu estou usando loop inteiro aqui. Então você tem aqui o desvio médio quadrado versus o tempo. Aí eu botei aqui uma curva, botei duas curvas. A curva preta, essa linha preta aqui, ela representa esse cara proporcional a T2. Então a linha preta, certo? A linha preta é x
proporcional a T2. Tá certo? Então, olha, a linha preta. Por que eu não consigo? Gente, tô no lugar errado. Pera, deixa eu ajeitar onde é que tá essa. Vai ficar claro para vocês aqui onde é que vai. Pronto, agora foi. Então, só lembrando, certo? Só lembrando, né? Eu vou botar uma linhazinha diferente aqui. Vou botar uma linha tracejada nos dados. Então, os dados é a linha tracejada, que é a solução numérica da equação diferencial. Aí eu botei uma linhazinha fininha preta que representa o valor médio de x2 proporcional a T2. Isso aí é o MRU, gente. É tipo o MRU, não é o MRU, obviamente, mas é tipo o MRU. É um movimento que você não tem em termos de desaceleração a priori. Tempo curto, as pancadas não causam tanto efeito, entendeu? Basicamente é isso. Quando o tempo vai passando, aí ele muda aqui a inclinação. Então a curva verde, que é essa curva aqui, ela representa o quê? Ela representa o, o desvio médio quadrado proporcional a T, galera. Proporcional a T, que é o movimento browniano, que é exatamente, cadê, João? Cadê? Que é exatamente isso aqui, ó, proporcional a T. Desvio médio quadrático proporcional a T. Beleza? Então aí vocês aprenderam aí como chegar no movimento browniano partindo de uma equação diferencial que considera o termo de forças estocásticas e resolvendo essa equação usando um método de segunda ordem. Na verdade não é bem segunda ordem, é um método de primeira ordem com uma correçãozinha, né? Entendeu? Tem gente que chama método, para o caso estocástico, chama método de 1.5, de ordem 1.5. Tem umas nomenclaturas aí que eu também não sou muito fã, mas é um método, digamos, melhor do que o Euler, né? Tradicional, né? O Euler Mário Lama. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom.